De onde é que vem essa tua paixão pelo fado? Porque eu reconheço que não. Epá, há 8 anos, a última vez que te vi, há 9 anos, não sabia que cantavas. E não sabia, depois de me teres enviado que tu cantavas, este homem enviou-me registro do YouTube, um registro. Procurem André Maia, há de lá para Summertime. Estavas a fazer a versão do Summertime. Uma Summertime. versão muito jazzy, freestyle. Pá, maravilhoso. Não fazia ideia que cantavas, não fazia ideia que o fado é algo que te é muito caro. Mas, mesmo nas dobragens, tu se viste o Corcunda de Notre Dame. Eras tu que fazias as Eu canções? sou o que canta mais. Ok. Que é aquele Clopin, que é aquele cigano que é bonequeiro, que canta o genérico todo inicial. Mas sabes que há muitas vezes atores que não cantam, Exato. portanto só fazem as falas. Mas sabes uma Está coisa? aqui um deles. Depois o senhor. Aconteceu uma coisa giríssima, porque estava cá o representante da Disney, porque a Disney tem um controle de qualidade. E ele disse-me: tu vais cantar. Pronto, aquele ar, ele era espanhol, mas um bocadinho americano, sempre de elástica. Não sei o que é. Neste genérico inicial acaba numa nota agudíssima. Ele disse-me: tu não vais conseguir dar a nota. E continuava com assim. E eu ouvi o tema até ao fim. E comecei, eu sempre tive aulas de canto, não é? E continuo com aulas de canto na Grécia. Buru, e eu ouvi aquilo até ao fim. E Eu chego lá. E disse: chego lá. Não vais conseguir. E disse: vou conseguir. Se calhar era uma técnica que ele tinha só para te explicar. E para explicaçar. poupar o dinheiro de mais uma sessão a outro ator. Exato. Não, ele disse-me: eu disse: o que é que apostamos? E ele: o que tu quiseres. O que tu quiseres. Eu esticava-me. E eu disse: não, quero um jantar no japonês. Ok. Não é esticar muito, mas. Não, se for um bom restaurante, se calhar até. E então cantei e cheguei à última nota. E ele depois, eles têm 2 botões, um com a versão original e outra contigo, que estão sempre ali a ver se está igual. Bate, e de repente o original calou-se e eu continuei na nota, mais 5 ou 6 segundos. Acontece que nos Estados Unidos, na origem da história, o ator-cantor que fazia aquela personagem não conseguiu dar a última nota, porque é muito aguda. Okay. E então a Disney telefona ao compositor e disse: o senhor escreveu aqui esta nota, bem, uma coisa bem americana, escreveu essa nota, venha cá dá-la. E então a última nota do original não é o ator que dá, mas o compositor. Logo vem aquela arrogância norte-americana masculina, porque é o lado masculino. Tu não vais conseguir, tu pá. E eu consegui. Percebes? Porquê é que a Grécia se dá tão pouco com a Itália? Explica-me. Assim como Portugal, são 2 homens, porque são dois irmãos, machos alfa. Exatamente. E Portugal e a Espanha não se dão. Eu não estou a dizer pontualmente, estou a dizer em termos de energia. Nós somos ou a jovenzinha virgem que nunca teve sexo, ou a irmã que nunca teve sexo e que é mais velha. A tia solteirona. Portanto, andamos por aí. Com a Espanha toda, el salerota, que é toda a tonta que não sabe o que é el amor. E portanto, há essa rivalidade. Mas por outro lado, a Amália, começou a história por aí. A Amália dizia: os espanhóis têm muito fogo, mas nós somos mais lúcidos. E isso, quando ela diz isso, eu acho que nós não temos aquela coisa do patriotismo. Nós não temos isso. Eu acho que foi em 2004, com a história do futebol, de termos chegado com a Grécia, curiosamente, sim, que começaram a aparecer as bandeirinhas nas janelas. E eu sou sempre um bocadinho contra, porque a nossa natureza, nós somos um povo muito mais discreto. Nós não precisamos dizer que somos bons. Nós temos coisas boas, temos mas coisas também más. nos falta um bocadinho exteriorizar isso. Nós temos falta de autoestima. Espera. E temos que exteriorizar. Eu acho que temos que a manifestar. Sim. Para mim, a primeira grande manifestação, e eu pensava que Portugal a esse nível estaria morto, foi com a história de Timor. Sim. Isso aí, pronto, podem pôr o futebol como quiserem, não me interessa. Mas a história de Timor foi muito mais importante e muito mais emblemática e muito mais forte. Muito mais forte. E consequente, porque deu no que deu. Mas a história do futebol, eu não sou assim. Não é o jogo em si, que não gosto dos aproveitamentos todos e faz-me confusão como é que as pessoas acabam por ir ver um jogo. Se há coisa masculina, já que tu fazes se há desporto masculino, é o futebol, sim, não é?
Tá bom, mas isso não quer. Eu, quando digo, então íamos todos brincar a saltar ao eixo. Pelo amor de Deus. Então não havia bebés. Pois não havia. Nem cá nem lá. Pois, faz falta. Mas o que eu te estou a dizer é em termos de mentalidade. Sim. Mas depois, cá, mesmo com o futebol, não tens porrada. É mais porrada com É porradinha. Não se compara ao ligadismo ou os outros. A nossa energia é uma energia feminina de país. Somos muito mais atentos. Temos um problema muito grave. Não temos autoestima. E é um país que não te dá autoestima. No meu caso, tudo o que eu fiz e são coisas que são emblemáticas, mas não estou a falar de mim por mim. Mas eu acho que as coisas. Desculpa tocar a mesma tecla, André. Eu acho que as coisas efetivamente estão a mudar. Ótimo, ainda bem. Há uma geração, há uma geração que foi, infelizmente, pelas mesmas razões que tu. Lá para fora, foi essa assim empurrada praticamente lá para fora. E os imigrantes todos dos anos 60 Sim, e os nossos. Exatamente. Foi um país que nunca criou condições para as pessoas estarem cá. E tu continuas a não ter. Uma coisa que a mim me faz muita confusão é: pagamos impostos para educar as crianças desde que vão à escola. É um esforço do país. É um esforço nosso. Acho importantíssimo. E depois acaba o curso e vão para o estrangeiro. E portanto, mesmo que ganhem brutos ordenados nos Estados Unidos, os americanos dizem ou na Alemanha, não investimos neles milhares e milhares de euros e estamos agora a ter o potencial todo criativo, a inteligência, porque somos um povo de gente inteligente. E é isso que me chateia. Chateia-me, percebes? Desde o potencial enorme que temos. Não é? Depois aquilo que eu vejo, que é uma coisa muito gira, a maneira como estão a tentar, o neoliberalismo está a tentar matar a Grécia, é igual à maneira como tenta matar Portugal. Primeiro, rebentar com a educação. Tu, se rebentares com a educação, as tuas referenciais vão todos ao ar. Rebentar com a saúde. Se rebentares com saúde e educação, tens o país na mão. Junta-lhe desemprego. Desemprego já é o bónus. E estão a fazer exatamente a mesma coisa lá e aqui. Igual, eu fico assim, como é que é possível? É que o neoliberalismo nem sequer um bocadinho de criatividade tem. Não precisam. É básico. É arrebentar para arrebentar. E depois, esta história dos acordos ortográficos, lá também tiveram. Sim? Tu na Grécia, hoje, rebentaram tanto a língua que tens 8 Is. Um I que é uma vogal que não mexe. Tens 8 Is. 8 formas de Is? É isso? 8 formas de escrever graficamente. Não é o som. Mas porquê esse acordo vem? Porque nós ainda temos, enfim, os PALOP e Brasil. Pronto, e foi uma forma de. Onde é que se fala grego para além da Grécia? Fala lá, mas a questão é esta. A ideia que eu tenho é que, para todos os efeitos, é preciso cortar a força e a coragem que há naquele país. A Grécia, para mim, é uma ilha no mar Egeu, que é o azul mais belo que eu vi até hoje. Mar Egeu. E os gregos têm uma relação com o mar. Repara, Mediterrâneo. Tens espanhóis, franceses, italianos, e depois tens os gregos, e depois tens os croatas, e depois tens os árabes todos. Tens ali embaixo toda aquela. Nenhum deles tem. Tu falas em mar ou começas a cantar. Brilham os olhos como no. Choram. E digo assim: olha, isto é o mesmo que nós, como portugueses, temos com o Atlântico. Os gregos. Há pontos, no dia em que a Grécia tocar Portugal, eles, com a masculinidade deles, coragem, são um país de gente corajosa e de loucos, é que de repente, ao fim de 40 anos de Partido Socialista e de sociais-democratas no governo, que rebentaram com aquele país, rebentaram com o país, é que dizem, vamos todos votar nos outros. Isso em Portugal é uma coisa muito... Aqui aconteceu um bocadinho, não é? Mas é muito interessante o que aconteceu em Portugal. Mas isto é, de novo, a inteligência da energia feminina. E a Europa não está preparada para a inteligência. Todos os países são masculinos. A Itália é masculina, os ingleses são masculinos, os franceses que já tiveram dentro de um yin-yang, porque a Grécia clássica tinha yin-yang. Eu acho que nós no tempo de Dom Dinis funcionávamos numa yin-yang, mas se calhar isto é cíclico. Tudo não sei quantos séculos, agora ficas ou mais masculino ou mais feminino. E a coisa anda nisto. A Europa é masculina. A maneira como fecharam as fronteiras na Grécia para que não entrassem os sírios é uma vergonha. É uma vergonha. Como é que tu viveste? Tu estavas lá? Viveste isso tudo? Olha, é diariamente. Diariamente. E aí tu vês realmente o que é um povo que funciona por solidariedade masculina. Funciona. É curioso que a solidariedade normalmente está associada. Acho que está mais associado a um género, é mais masculino ou feminino? Não, estava-te a dizer é que nós, com a história não é isso. Não? Nós, na altura de Timor, sim, era solidariedade, sim. Mas a nossa atitude, como povo, como somos muito mais femininos, é
tentar acolher e abraçar. Eles é criar estruturas de apoio. Ok. É uma coisa mais. Ok. É preciso fazer, faz. É preciso construir casas, faz. É preciso não sei o que. Eles não acolhem, Acolhem, mas de não. um lado masculino, de uma forma masculina. É mais de fraternidade. Ok. Que a Isso fraternidade é muito curioso. Começa a pensar nesta frequência e tu vais ver que isto funciona. Portanto, a minha ideia é que a Alemanha é um país de energia. Portanto, nós provavelmente, desculpa, mas Diz. se Portugal estivesse geograficamente onde está Grécia, provavelmente a forma como lidaríamos com essa situação seria completamente diferente. Acolheríamos, integrávamos, misturávamos. Achas que sim? Tenho a certeza. O que eu acho, hoje em dia, assim, daquilo que eu olho, acho curiosíssimo já ter havido voos diretos para a Grécia, Lisboa, Atenas, e deixou de haver. E de repente aparece assim e deixa de haver. Não há interesse, e não sei de quem, não há interesse que haja essa ponte? Não, e é Portugal e Grécia, não é Espanha e Grécia, não é Portugal e Grécia. Eles são o nosso complementar, completamente. Nós guardamos um testemunho da cultura clássica deles que nós temos que lhes dar hoje. E nós precisamos um bocadinho daquele lado. Completamente. Eles são fortes, porque são fortes, são corajosos, sabem dizer não. Portugal não diz não. Nós estamos sempre no ninho. Tu amarfanhas, as pessoas vão criando cancros dentro delas porque não dizem não quero, não gosto, não me apetece. Ficas sempre naquilo. E um dia estouras. Bom, lá estouraram. Sim, estouraram. Mas isso e há pouco estavas a dizer que ok, sabem dizer que não, mas agora esta questão do Syriza que teve os tomates, a imagem é tua, Sim. Os tomates apertados pela senhora Merkel. O que é que se passou? Dá-me a tua leitura, porque fazendo aqui uma síntese daquilo que aconteceu, a Grécia entrou em colapso e votaram. Já estava em colapso. Não, são 40 anos de colapso. Ok. Com socialistas e sociais-democratas, invariavelmente, com uma função pública, com a malta toda sempre a votar naqueles para não perderem o tacho. Sim, completamente acomodados ao sistema. Mas eu acho que isso cá também é a mesma história. Somos iguais. Portanto, apareceram uns tipos, entretanto. Apareceram uns fulanos que da primeira vez ficaram em segundo lugar, mas com uma margem mínima. Porque depois aquilo é assim: tu, se fores o partido mais votado, tens automaticamente, acho que é mais 100 lugares no Parlamento. Automaticamente. Foi uma regra criada pelos socialistas e para não perderem nunca os sociais-democratas. Claro. Isto foi. Dá-me vontade de rir. E de repente, tunga, são os outros, os tais esquerdistas radicais. Olha o esquerdismo radical. Aquilo que a imprensa inventa ao serviço de alguns partidos políticos é escandalosamente vergonhoso. Sempre. Então, tu vê cá, o que é que eles diziam da Grécia? Vai ganhar ou o PASOK, ou vai ganhar o Neo-Democratia. Eles tinham as previsões olha como se enganaram 2 vezes e uma com referendo. Porquê? Então, a própria Europa, uma semana antes das eleições, com medo que o país voltasse à esquerda, o que é que eles fazem? Diz-me tudo. Tens o per capita, tu por dia só podias gastar. Se havia levantar 60 um racionamento. que continua. Há ainda esse esquema lá? Houve, são 7 anos e meio disso. Como é que isso funciona, esse 7 anos e meio disso. De Tu podes levantar, penso que é 800 euros, porque eles fazem o somatório desses 60 vezes não sei quantos, e ao fim dá 800 euros. Só podes levantar 800 euros por semana. Agora, empresas que têm que pagar a fornecedores rebentam. É rebentar com o país. E porquê é que o Syriza aceitou esse compromisso? Porque o Syriza não tinha opção. O Syriza pensava que, pelo simples facto de ser um país europeu numa Europa igualitária porque esses são os fundamentos da nossa Europa, teres a autonomia de cada país para se expressar. Não, a Europa comunitária é uma Europa para servir os interesses de alguns países. E, portanto, quando tu dizes, hoje em dia em Portugal, mas há uns anos atrás tu compravas batata que não era portuguesa, tu tiveste cá, quando entramos para esta coisa da Comunidade Europeia, tinhas vinho de beterraba de excesso de exportação da Alemanha. Nós, isso é a questão, é esta. Para eles, os pigs, Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha, o sul da Europa é o caixote do lixo dos excessos de consumo deles, a todos os níveis. E portanto, se calhar foi por aí que o Syriza tentou ir, que é, ok, se calhar não vamos também um bocadinho, como eles, a energia masculina, e os gregos têm a mania das bolas grandes, têm a mania, eles têm este gesto.
Ah, é? Este Isso é gesto. uma coisa muito italiana também. Pois. Lá está, Itália e Grécia. É esta cena Energia do... masculina. Está tudo aqui. É tudo aqui. Tudo Está aqui. tudo na Eles genitália. e elas. Genitália. Itália e genitália. Energia muito masculina. Eu penso que aquilo que o Varoufakis e que o Tsipras quiseram foi criar um movimento mundial de consciência, chamar a atenção para aquilo que estão a fazer à Grécia. Dentro de uma Europa que não é comunitária, dentro de uma Europa que se está a marimbar, o que é preciso é, e tu falas a nossa identidade, a Europa não quer identidades, quer tudo uniformizado. Tu vais àquele museu de Mérida, o Museu Romano, em Mérida, que é lindíssimo, e tu vês lá a parte dos frasquinhos de vidro, e dizem assim: estes frasquinhos de perfume eram usados pelas senhoras romanas do Império Romano do Oriente e do Ocidente. Portanto, os produtos naquela época já chegavam a todo o Império. É muito mais, todos a falarem latim. É muito mais fácil controlares um país, ou um continente, ou um império, whatever, ou uma comunidade, lá está, se todos falarem a mesma língua. Por isso é que temos agora estas broncas todas em Espanha. As pessoas em Espanha, a Espanha não é um país, são 4 ou 5 países. Os bascos, os galegos, os catalães não têm nada a ver com os centrais, não têm a ver. A malta da Andaluzia não tem a ver. Tu vês com naturalidade estes referendos de nacionalização, de desagregação dos países? Entendo perfeitamente, porque assim, o tio Franco, o que ele tentou fazer quando tinha o poder, foi uma espécie de comunidade. Toda a gente falava o castelhano, toda a gente. E portanto, comunidade espanhola, não é? Comunidade espanhola, e eles a perderem identidade. Então, quando tens alguém a reprimir, tens automaticamente resistência. Tu falas com propriedade porque tu viveste na Catalunha durante uns anos. Portanto, tu não falas assim, tu sabes o que é ser catalão, tu falas catalão, portanto, tu sabes, conheces bem o espírito. Dentro da Catalunha, depois tens 2 níveis grandes: são os ferranhos. Olha, eu trabalhei com os comediantes no musical Rapaz de Papel e fiquei muito amigo da coreógrafa. E quando acabámos, o diretor disse-me: queres vir connosco para a Espanha? E eu trabalhei na Alemanha, na Escócia, na Irlanda, em França. Muito conta interessante do comediante. da história. A coreógrafa, eu ficava sempre em casa dela e um domingo levou-me à casa dos pais, Barrio de Gracia, que é um bairro giríssimo, casa dos pais, Barcelona. E o pai, a primeira coisa que me disse, o pai com 90, os pais faziam parte do primeiro grupo de jovens ciclistas catalães que deram a volta à Europa de bicicleta. Diz que eram 100 e que andavam amigos. E a primeira coisa que ele me diz: tu sabes quantos amigos é que eu ainda tenho vivos? Nenhum. Tu ficas: 3. Bom, isto para alguém com 90 e não sei quantos anos realmente deve ser incrível, sim. A mãe cantava já também com muita idade, já morreram os 2 com muita idade, e ela contou uma história muito bonita. Há histórias que são incríveis. A Catalunha e sobretudo Barcelona, eles funcionavam muito ao nível tipo da Voz do Operário, sabes? Sim. Locais onde se educavam as crianças, mas também havia atividades educativas, cultura. Barcelona era isso, talvez como forma de contestação ao Franco, que queria uniformizar. Portanto, eles tinham aulas de danças deles, de música. Para lá preservar a cultura. E então a mãe fazia parte de um coro grande. E que estavam a ensaiar uma noite, isto há muitos anos atrás, e que entra um senhor e diz: olhem, a Segunda Guerra Mundial começou. E estava o coro todo, a orquestra, e que houve um silêncio brutal. E que o chefe de coro e o maestro disseram: vamos cantar o hino da alegria. Eu imagino a emoção que deve ser cantares o hino da alegria no princípio de uma guerra mundial, sem saberes aquela gente que está a cantar quais são os que vão chegar ao fim. Quais são os que vão ficar. É o hino da tristeza, e é um paradoxo total, não é? Porque devia ser o hino da tristeza. É para. Vamos lá esconder isto, não é? Não é engraçado? Isto também, para um filme qualquer que falasse disso, acho que dava um ótimo princípio de filme ou um ótimo fim de filme. Sim. Um ótimo fim de filme. E portanto, estas histórias todas. E depois eu adoro estar a pensar e ir: olha, este bocadinho daqui, olha, isto junta-se com aquilo. E se nós. E eu continuo na minha, no dia em que Portugal e a Grécia realmente
se encontrarem. Hoje em dia, o yin e yang, que nós já tivemos cá e eles tiveram na época clássica dentro do país, hoje em dia estamos tão afastados, nós por uma energia masculina ainda um bocado trôpega e eles por uma má, nós energia feminina trôpega e eles por uma má energia masculina, mas eles precisam de detalhe, boas coisinhas que nós temos em Barda. Nós somos um país do caraças. Somos um país do caraças, mesmo. Eu já disse isso várias vezes, nós somos um país do caraças. Mas as pessoas não ouvem. Eu acho que Portugal tem uma falta de autoestima. Eu acho que nos falta viajar muito. Isso é verdade. É importantíssimo e isso eu aconselho. Saiam daqui. Uma pessoa chega à fronteira espanhola e o ar parece que fica mais leve. Eu sinto o ar mais leve. Os espanhóis têm uma relação entre eles completamente diferente. Completamente diferente. São culturas diferentes, mas eles sabem trabalhar em grupo. Os espanhóis sabem trabalhar em equipa. Por um lado, sim, nós vemos aquilo que funciona lá fora, mas também faz-nos falta ir lá fora para percebermos: espera aí, nós afinal não somos tão do caraças. Verdade. Não é? E é isso que eu acho que é aquilo que é a moralização boa. Porque as moralizações para o futebol e para a bandeira portuguesa, eu lembro-me, quando foi em 2004, N putos que eu via na rua não sabiam a portuguesa. Portanto, não me venham com estas histórias, não sabiam. Portanto, isto para mim, tenho muito medo que isto seja uma manipulação política. Sim, que há sempre manipulações políticas. Sim. E novas oportunidades, e vamos não sei o quê. Há gente que sim, mas há gente que não. E portanto, eu só deixando passar mais uns anos é que eu te vou dizer: sim, há uma transformação real num sentido positivo real. Eu acho por que enquanto, sim, ok, mas tudo bem, porque eu não estou cá, não sei. Estou a ser otimista, não sim, sei, mas eu não acho sei. Eu estou-te a dar o benefício da dúvida. O que eu acho extraordinário, estou aqui a pensar, há uma parte do meu cérebro que ainda está um bocadinho a marinar nessa tua ideia, que é maluco beleza, completamente maluco beleza, dessa tua teoria da importância da ponte entre Portugal e Grécia e essa e há masculino, medo disso. Há um medo disso. Daí não haver comunicações de aviões. Estou com uma vontade de ir à Grécia neste momento. Mas convido-te, vem. Eu vou à Grécia. Tens onde ficar. Não, a sério, Rui, vais-te passar. Beleza. E obrigado por assistirem ao vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal e colocar um gosto de beleza. Podem apoiar o Maluco Beleza por apenas €1 por mês e terão acesso a conteúdos exclusivos e recompensas. É só ir a patreon.com/ruiunas. Obrigado. O estilo Maluco Beleza continua na moda. Beleza.